Graças a Deus, a paz do Senhor. Este é o canal Sementes que Germina. Meu nome é Socorro Barbosa e hoje nós vamos ter mais uma conversa. Na realidade, é uma conversa de EBD. Então, hoje eu te convido a você ficar aí para a gente conversar um pouco. Então, nessa lição de hoje, nós vamos estudar a terceira lição do dia 19 de julho de 2020, nós vamos estudar o despertamento renova o altar. O texto áureo da lição é: então Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. 1 Reis, capítulo 18, versículo 30. A verdade prática é: Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Então, eu convido a você a ficar aí para a gente conversar hoje. Eu peço a você, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o joinha aí, o like, né, como se diz, para que o YouTube entenda que você gosta do conteúdo, está gostando do conteúdo e repasse isso para mais pessoas, para que também elas possam assistir. Compartilhe, se você quiser compartilhar, para que outras pessoas também sejam alcançadas. Então compartilhe, faça aí algum comentário, se você quiser comentar sobre a lição, alguma coisa, pode ficar à vontade, certo? Aqui nós estamos para conversar. Então hoje eu quero, sempre quando eu começo a EBD, nas aulas presenciais, eu sempre começo com uma pergunta. E eu quero também perguntar aqui hoje a você, já que nós estamos numa conversa, eu quero perguntar a você o que significa esse texto áureo da lição, que está sempre no inicinho das nossas lições. O que ele quer dizer? Esse texto áureo, o que faz esse sentido aí? Então, nós vamos ler aqui um pouquinho a lição e logo mais a gente fala aí a pergunta, né? Responda aí a pergunta, como de costume eu faço quando eu estou ministrando a EBD presencial. A leitura bíblica em classe, ela se encontra em Esdras, capítulo 3, versículo 2 a 5, e depois nós vamos para o 10, versículo 10 a 13, que diz assim: E levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos, os sacerdotes, e Zorobabel, filho de Salatiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocausto de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. E depois disso, o holocausto contínuo e das luas novas e de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Quando, pois, os edificaram, lançaram os alicerces do templo do Senhor. Então apresentaram-se, melhor dizendo, os sacerdotes já paramentados e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com saltério, para louvar ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E contava a reveses, louvando e celebrando ao Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com grande júbilo, quando louvou o Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já velhos, que viram a primeira casa sobre o seu fundamento, vendo perante os seus olhos esta casa, choraram em altas vozes, mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria, de maneira que não discernia o povo as vozes de alegria das vozes do choro do povo, porque o povo jubilava com tão grande júbilo
que as vozes se ouviam de muito longe. Graças a Deus, né? Então, essa lição que nós vamos estudar hoje, vamos bater aqui um papo que fala, né, do despertamento, né, renova o altar. Nós também estamos vendo todo esse trimestre, né, desse trimestre que nós vamos estudar os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Então, durante todo esse trimestre, nós vamos estudar os princípios divinos em tempos de crise, né? Coincide muito, né, com a realidade que nós estamos vivendo, esse período de pandemia. Então, é um tempo, né, de crise, né, que muita coisa acontece. Então, para que cada dia a gente possa estar mais perto do Senhor, buscando a Ele, procurando fazer a sua vontade, certo? E como eu prometi, na nossa conversa de hoje, o que significa aí esse textuário, que é pelo menos o que quer dizer, né? A gente vê textuário para cá e textuário para lá. O que é que isso significa? O que é que está relacionado com o que esse textuário? Ele está relacionado com ouro, né, com coisa brilhante, com coisa radiante, né? Era uma antiga moeda também, né? A parte mais relevante de um texto. Então, da nossa lição, ela é a parte que ela coincide, ela né, liga você às outras partes da lição, que fala em relação sobre o altar, né? Então, nós vamos falar do despertamento, renova o altar, e ele também está falando de altar, né? Que foi reparado aí o altar, que foi feito aí um reparo aí. Então, a lição toda vai falar de altar, né? Então, significa, né, que é o ponto relevante, o ponto principal da lição ou de um texto. Então, nós vamos, né, para os nossos pontos principais da lição de hoje, que significa aqui que também, né, o ponto, né, central significa, né, aqui, Cristo é o centro da nossa comunhão. E no primeiro tópico nós vamos estudar: o despertamento conduz o homem ao altar. Então, como o altar é um lugar de sacrifício, lugar de morte, onde a pessoa leva o animal para o sacrifício. Então, o que é que nós podemos matar no altar? Se o altar é um lugar de sacrifício, então o que é que eu vou sacrificar no altar? Apenas para me instalar sem nenhum propósito, apenas com o intuito de despertamento? Para que haja esse despertamento, é necessário que sua vida ela esteja pronta. Não, o despertamento não é para que nós venhamos assim, a estar sempre despertando. Não, o despertamento é para aquelas pessoas que estão em demência, que estão dormindo, que elas não estão ocupadas com o encorajamento. Elas não estão preocupadas com isso. Então, elas precisam se despertar. Mas se você tem uma vida inteiramente ligada com Deus, o despertamento você já tem. Você já está acordado. Então, não tem mais necessidade de você ficar se despertando. Então, esse convite para esse despertamento é para aquelas pessoas que estão dormindo, que estão desatentos, que estão desapercebidos. E este altar, sim, esse altar, ele precisa, né, que a gente esteja sempre sacrificando alguma coisa. Sacrificando o orgulho, sacrificando a arrogância, sacrificando a soberba, sacrificando também a falta de perdão, né, para que você venha a perdoar. Então, o altar é para isso. O altar não é apenas para você se despertar. Não, o altar é para você sacrificar. É para você matar. Então, o que é que você vai matar, no altar? Então, mate o orgulho.
mate alguma coisa, que ali você vai restaurar alguma coisa. Então, quando Elias restaurou o altar, é porque precisava. Se não precisasse, ele não iria restaurar. Então, se tem alguma coisa na nossa vida que precisa ser restaurada, então temos que restaurar. Né? Temos que sacrificar ali alguma coisa, certo? Então, esse despertamento conduz, se diz aí, conduz o homem ao altar. Mas para que essa condução chegue até o altar, é preciso que você esteja despertado. Se você não estiver despertado, você não vai conseguir chegar aí no altar. Já no segundo tópico, eu digo que é uma conversa. Nós estamos conversando hoje aqui e sempre é assim. A nossa conversa ela é baseada em diálogo. Certo? Nós vamos dialogando aqui no decorrer da nossa lição. Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Então, Cristo é o centro. Fora de Cristo, não tem. Então, não tem como você buscar comunhão, você buscar paz, você buscar alegria, você buscar o perdão, o amor. Não tem como, porque Ele é o centro de tudo, da nossa existência. E o que é comunhão? Nós temos que perguntar, se Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus, então, primeiro nós temos que saber o que é comunhão. Comunhão é uma sintonia de sentimentos, de modo de pensar, de agir, de sentir. É uma identificação, é acordo. Então, quando nós fazemos um acordo, nós estamos tendo comunhão. Harmonia, quando nós estamos em harmonia, nós estamos em comunhão, nós estamos em comum acordo. É também em que há união ou ligação. Então, se não tiver união, então não tem comunhão, né? É o compartilhamento. Então, quando nós compartilhamos, você só compartilha com alguém algo se você estiver bem com ela. Se você não tiver, você não vai compartilhar. Então, compartilhamento significa que você está em comunhão, em comum acordo. Certo? Então, para que haja essa comunhão com Cristo, de mim para com Cristo, para Deus, para com Deus, então é necessário que nós tenhamos essa harmonia, esse compartilhamento, essa sintonia, nós estejamos ligados, unidos. Então, é necessário que a gente venha ter essa identificação com Cristo. O amor é que faz essa união. Se eu não tiver amor para com o próximo, eu não posso estar em comunhão. Não tem como eu ter comunhão com Cristo, porque Jesus pediu para que ele deixou o mandamento, né? Não pediu, ele deixou o mandamento para que nós amássemos uns aos outros como ele amou. Então é mandamento. Então, se eu não estou em harmonia, em sintonia com esse mandamento, não tem comunhão. Então, para que haja essa comunhão, é necessário que eu esteja com a minha vida de acordo. Olha lá, de acordo com aquilo que o Senhor quer que nós estejamos, certo? Então, é necessário. A igreja, ela tem que caminhar em acordo, em sintonia. Porque Cristo, o sacrifício de Cristo lá na cruz foi justamente para que eu tivesse comunhão com Deus. Para que fosse restabelecido esse momento novamente de eu poder conversar com o Pai, de eu poder ter comunhão com Ele. Porque antes nós estávamos separados. Mas agora Cristo fez essa ligação para que eu e Deus tivéssemos novamente essa aproximação, né? Então é necessário que a gente venha ter essa comunhão. Precisa sim, é necessário. Se não tiver comunhão, não tem como nós termos liberdade para com Deus. Agora também tem no terceiro tópico aqui tem algo muito interessante. É bem interessante que você preste atenção, não é? Mas eu peço aí a você, deixa aí o seu like,
compartilhe mais uma vez, vou lhe pedir, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva. Ajude o canal Semente que Germina a chegar a mais pessoas. A gente pode aí, a gente tem uma meta aí, né, a bater, uma meta de 1.000 inscritos, né, para que a gente entre aí na plataforma, né, do YouTube, para que a gente possa fazer mais coisas, né? Então, para que isso venha a acontecer, a crescer, né, esse momento do canal Sementes que Germina, é necessário que a gente atinja essa meta. E a gente só pode atingir essa meta se você nos ajudar a divulgar também esse conteúdo, né? Então, é um desejo do meu coração, então eu fui despertada para isso, então eu quero continuar, né? Eu estou muito feliz, porque tem pessoas que estão assistindo, estão gostando, então eu fico feliz por isso. Mas para que isso continue, é necessário que a gente atinja aí também algumas metas, né? Então, motivação, né? Tem que ser motivado, né? Não pode parar. A motivação é você, né, sempre estar caminhando, né? Vamos lá. Cuidados com as imitações. Aqui é onde tem algumas coisas a gente relevar, né? O cuidado com as imitações. Então, a lição aqui vai dizer, eu achei bem interessante aqui algumas coisas, né, que tá aqui, mas tem aqui, alguns dizem que em todos os departamentos de hoje tem características que são mencionadas nesta lição. Concordamos plenamente. Já no tempo dos apóstolos havia movimentos que realmente tinham algumas aparências de sabedoria em devoção voluntária, humildes e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Então alguém estava lá só para animar lá a carne, né? Fazer lá os desejos da carne. Também em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitos desses movimentos empregam técnicas avançadas de dominações psicológicas. Estes avivalistas ou especialistas sabem com suas técnicas dominar o auditório e podem fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palma, gritar, vibrar. Pode fazer muita coisa aí. Então é necessário que a gente tenha cuidado. Porque tem muitos aí fazendo esses movimentos, achando aí que é o Espírito Santo. Acho que eu falei isso na aula passada, né? Em relação a coisa assim do Espírito Santo, né? Eu posso deixar aqui no caso a lição do passada para você dar uma olhadinha aí. Então, sabem até imitar o batismo com o Espírito Santo. Veja bem, né? Ensinando o povo a falar em línguas, mas olha só, são, porém, experiências sem nenhum poder, sem a menor reverência. Então, temos que ter muito cuidado com isso, porque tem pessoas aí que imitam, que buscam, pegam o verdadeiro, transforma no falso, para quê? Para se sair bem, para ser bem visto, para ter renome, Então, temos que ter esse cuidado, porque o Espírito Santo, ele age na nossa vida com um propósito. Qual é o propósito do Espírito Santo? O que a Bíblia diz em relação ao Espírito Santo? Que ele veio, né, que ele está, né, para convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Então, a função, né, vamos dizer assim, o propósito do Espírito Santo é trabalhar na pessoa o arrependimento, é fazer ela conhecer a verdade que é Jesus. Então, é preciso que a gente tenha muito cuidado, para que a gente não venha aí achar que todo impulso, bate palma e oba-oba é ação do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo agir, ele faz alguma coisa, né? Ele vai fazer alguma coisa em prol da pessoa para com Jesus. Então, a gente tem que ter muito cuidado aí nessas questões de movimentos aí. Então, é preciso que a gente tome muito cuidado, né? Diz aqui, né, que uma das nossas igrejas sentiu-se obrigada a orientar os irmãos acerca de um movimento que faz de suas reuniões show. Tem situações que não parecem culto, mas é mais um show mesmo. Ainda se coloca lá o nome show gospel, né? Com apresentações de cantores evangélicos. Nossa, é muita apresentação. Apresentação demais. E ainda tem mais, domina aplausos, vaias, gritos, assobio, né? Então,
faz lá aquelas coisas todas, né? Assobios, né? Eu não sei, acho que tem alguns cantos aí, como está dizendo aqui na lição, assobio, bebidas alcoólicas, né? Não sei, mas pode ser que tenha, né? Por aí, no mundo afora. Jovens dançando e se requebrando de modo até mesmo sensual. Então a gente tem que ter muito cuidado, muito cuidado mesmo. Porque o Espírito Santo, a função dele não é essa. Não é animar a carne, não é trazer satisfação para a carne, mas é alegrar o nosso espírito. É fazer com que o Evangelho, a palavra do Evangelho, ela entre no nosso coração. E aí, você seja transformado, você tem uma vida de transformação. Já que a lição está falando de renovo, então sempre o Espírito Santo ele vai fazer com que algo novo seja ou aconteça na sua vida. Aquilo que está velho, aquilo que está estragado, que não presta, que não serve. Então ele vai fazer, né, que ele vai orientar você para que você tenha um renovo. Mas o renovo de quê? De aquilo que está estragado, que está velho, que não presta, para que você volte a reparar isso aí. Então essa é a ação do Espírito Santo. E na direção do Espírito Santo, irmão, a direção do Espírito Santo é totalmente contrária. Então, a gente, né, se a carne ela vai numa direção, o Espírito Santo vai noutra. A carne peleja de uma forma, o Espírito de outra. Então, são contrários. São contrários. Então, a carne, né, ela quer alegrar, ela quer se alegrar, ela quer fazer alguma coisa. Já o Espírito não. O Espírito ele quer alegrar a tua alma, ele quer trazer renovo, renúncia, para que você viva uma vida de retidão com Deus. Então, lá em 1 Coríntios, capítulo 10 e o versículo 31, ele vai dizer, para nós encerrarmos com chave de ouro hoje. Assim que vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se torne motivo de tropeço, nem para judeus, nem para grego, nem para a igreja de Deus. Também eu procuro agradar a todos de todas as formas, porque não estou procurando o meu próprio bem, mas o bem de muito, para que sejam salvos. Então, o que você vai fazer, faça para a glória de Deus. Não sirva de pedra de tropeço. Não sirva de engalho para as pessoas, de escárnios. Mas sirva de exemplo para que as pessoas se sintam bem. E para que também elas sejam salvas. Se você foi alcançado pela graça e a graça te beneficia, então queira também que esta graça seja, né, que outros venham a ser alcançados por ela. Então aquilo que te faz bem, ofereça também para aqueles que estão precisando e que você não venha a ser uma pedra de tropeço, para que outros venham tropeçar e cair em vez de se levantarem. Certo? Então que o Senhor Jesus nos abençoe. Na próxima semana nós vamos ter mais uma aula. Então fica aí, né, ativa o sininho aí para que você receba as notificações de toda vez que a gente postar aqui vídeo novo, ok? Deus abençoe e até lá.